Aonde? Que não tinha quase pessoas. Ah, é. Ah, tem muita coisa a ser descoberta ainda sobre essa doença, né? Porque a gente não sabe ainda. É a mão. É. E não, a máscara, não tenho dúvida nenhuma que ela não permite. Então, o que está acontecendo agora aqui, que a gente vê na rua? O pessoal não usa corretamente a máscara, pronto, é um abraço. E um dado da saúde. Muitas pessoas... por exemplo, eu não tive nenhum tipo de gripe, nada, o ano passado, nem esse ano. E muitos amigos meus, nossa, eu não tive nada, todo ano eu tenho uma gripe, uma dor de garganta, nada, porque a adoção da máscara, ela protegeu muita gente das doenças respiratórias, né, transmissões. Não, exatamente. Enfim. Mudou bastante. Bom, aí, caminhando para o final, eu quero ainda mostrar uma experiência, aí, os dados mesmo do plano diretor, os conceitos, né, que vocês vão olhar ali, de sustentabilidade, os novos conceitos, aquelas coisas todas. E o que é importante destacar aqui? Que, para a gente chegar neste conceito aqui, entender o meio ambiente dentro de um conceito amplo, muita coisa aconteceu no mundo inteiro, muitas mobilizações, muitos simpósios. O mais emblemático que a gente tem conhecimento foi na década de 90, e na década de 90 esse relatório de Brundtland, que foi para a Eco Rio 92, com já essas preocupações das desigualdades, da perspectiva ambiental, esse entendimento. Então, vejam, foram muitos, no início, uma preocupação com os índices de poluição, na década de 40, né, os índices crescentes de poluição. Nessa década, você que é dessa área pode ainda complementar muito melhor que eu, grandes discussões dos países que eram industrializados e aqueles que estavam começando, como nós, o processo industrial. Os países já industrializados já tinham uma preocupação com o impacto dessa atividade econômica. O Brasil e outros países nessa linha, ainda subdesenvolvido, com pouco progresso na indústria, não tinha as preocupações que outros países já tinham, já estavam vivendo as consequências da industrialização. Então, para se chegar a tudo que hoje nós conhecemos, esta evolução nos planos de direito, nas diretrizes legais, e esse entendimento global sobre o que a importância do meio ambiente, foram muitas reflexões sobre isso, pactos realizados, né? E o que nós temos hoje, que nos interessa e que cada município já conhece, o governo do Estado ele também assina o Pacto Global, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que antes eram os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Após uma avaliação daqueles objetivos que não se atingiram a todas as metas e resultados, definiu-se, então, as ODS, trazendo para o centro a questão do desenvolvimento sustentável, no estabelecimento desses metas e objetivos, que todos nós já conhecemos, acredito, né, que já nos deparamos. E como ele é amplo, olha lá, ó, erradicar pobreza, acabar com a fome, a vida saudável, tal como nós, aqui, tem os países da África, que são países extremamente subdesenvolvidos também, né? E, por exemplo, nos países da África do Sul, os bolsões de pobreza
tem uma distância da cidade, na Cidade do Cabo, né? Então, a Cidade do Cabo é uma cidade extremamente desenvolvida, linda, bonita, nos arredores das grandes vinícolas, e a população da África, o africano, ele mora na periferia, em grandes bolsões de pobreza, e com um agravante, o que chama atenção, é uma carência de transporte público. Eles se locomovem por meio de vans grandes. São muitas vans que levam as pessoas para suas casas, para os seus destinos, né? É um país que também foi colonizado, subdesenvolvido. Os grandes proprietários das vinícolas não são africanos, são holandeses, são europeus. Então, as vinícolas são deslumbrantes lá. E os proprietários são europeus. O africano mesmo, em alguns, né, uma boa parte da população, trabalha em subemprego e tem as dificuldades que nós já conhecemos aqui no nosso país também, né? E extremamente rico, é isso que a gente não entende, né? O Brasil é rico, o sul da África é um país riquíssimo, os minérios, a extração de diamantes, as pedras preciosas que são extraídas lá, né? Então, quando a gente chega na África do Sul, nossa, um bombardeio de propaganda e de marketing sobre o diamante encontrado na África do Sul, e das pedras preciosas que só tem lá na África Oriental e Sul, e são exploradas não pela população, né? Então, nós temos uma dívida com a sociedade, o mundo todo, e não é à toa que esse pacto é global. Não é não são só daqueles que sofrem essas dificuldades, mas é um pacto global para acabar erradicar até 2030. Para isso, tem mecanismos de avaliação, de monitoramento, constantemente medidos. O Paraná ele adere também. Tem todos os planos, nos planos de governo, nos planos da política social, política econômica, política de saúde, de alguma forma, um desses indicadores eles vão estar como referência, que é o que a gente diz, né? As referências para o planejamento. Então, esta é uma referência. É este pacto que existe, global, o Brasil adere, e o Paraná também, Santa Catarina e todos os municípios, né? O interessante aí desse pacto global que é uma rede imensa, tem 800 representantes que fazem parte desta gestão desse pacto global e diuturnamente monitorando esses dados, né? Municiando as políticas públicas. Aí tem lá as energias renováveis no campo do meio ambiente, trabalho digno e crescimento econômico, inovação e infraestrutura, enfim, as desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, né? E as estratégias da tecnologia para promover, amanhã a gente vai olhar um pouco isso, essas cidades sustentáveis, não tem receita, não tem mágica, tem iniciativas, tem estratégias para tornar uma cidade sustentável. Produção, consumo sustentável, a Alemanha é um dos países que tem, você conhece, que é uma referência no que se refere à perspectiva do consumo sustentável, da destinação do lixo, né? Eles têm novas formas de enfrentar os problemas, que a outra questão é a produção do lixo, né? Nas cidades. Eu participei um período de uma cooperação técnica, onde nossa instituição ela fez um trabalho no Paraguai, no interior do Paraguai, foram 3 missões, junto com a JICA. Não sei se vocês conhecem a JICA, a cooperação japonesa. A JICA é uma importante agência de cooperação. Então, quando a gente trabalha também o plano diretor, mapear essas instituições de cooperação técnica,
as cooperações bilaterais, trilaterais, a fim de angariar recursos para o município. A JAICA é uma importante organização de cooperação, e eu participei de uma consultoria em gestão, planejamento e gestão, em 6 cidades no Paraguai. Então, nós fomos, durante 2011, em 3 missões, acompanhadas pelo governo brasileiro, a JAICA e a nossa instituição aqui do município. E numa cidadezinha que tinha uma população chamada Pirapó, uma cidade pequena, de vocação agrícola. A prefeitura tinha 15 funcionários apenas, e o predomínio da imigração japonesa. Então, a cidade, praticamente toda aquela comunidade, eram japoneses, descendentes de japoneses. E no momento que a gente estava desenhando o plano lá para a cidade, fazendo essa consultoria na cidade, nós estávamos no carro e produzindo lixo no carro, comendo, não sei o quê e tal. E aí a gente sai com a sacolinha do lixo. Chega na prefeitura, bom, onde é que eu jogo o lixo? Aí o pessoal da prefeitura, não, aqui a gente arrecada esse lixo e cada um vai levar na destinação final. Ou seja, a gente tinha que pensar muito bem na produção do lixo individual, da produção do lixo de cada casa. Então, cada casa, cada domicílio, não tinha coleta de lixo. O morador vai lá e leva para a destinação final. Não me lembro agora como é que eles faziam essa destinação, processavam esse lixo, né? Mas para a gente observar que a relação de consumo está estritamente ligada à produção também desses materiais que não são recicláveis e recicláveis. Como é que a gente está pensando isso no município, né? Algumas iniciativas agora de substituição, né, de materiais descartáveis e tudo mais, e as campanhas municipais para isso, para evitar a produção demasiada de lixo, porque também, uma hora, não vai ter solução, né? Então, a gente tem modelos de usina e processamento, e que isso também não é a melhor solução.